de almoço, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma alimentação espiritual, né? Uma palavra para aquelas pessoas que nesse momento estão precisando, estão aguardando aqui na nossa live por esse momento. Então, eu gostaria que o senhor falasse, desse essa palavra, esse alimento espiritual para essas pessoas que estão precisando desse momento. Eu escrevi anteriormente uma palavra de esperança para cada dia. Uma palavra de esperança para cada dia. E eu estava vendo aqui uma palavra que é muito forte. Não se deixe dominar pela tristeza. Nem se aflinja com preocupações excessivas. A alegria do coração é força para o homem. A satisfação prolonga os dias da sua vida. Anime-se. É uma exortação. Anime-se. Console o seu coração. Nada de desânimo, nada de desespero, nada de desesperança. Afaste a melancolia e a nostalgia exacerbadas para longe. Eita glória! Então, afaste a melancolia e a nostalgia exacerbadas para longe. Elas não servem para nada. Elas não servem absolutamente para nada. A tristeza já matou a muitos. Já destruiu a muitos. Ei, escolha florir. Brilhe na sua vida. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para encantar. Você tem muitos dons. Ah, padre, eu não sei quais são meus dons. Você os tem. Agora você está enterrando. Você está se omitindo. Você está, muitas vezes, camuflando os seus dons. Você está sepultando os seus dons. Você ainda não descobriu. Então você precisa, tirar essa poeira de cima, sacudir essa poeira. Você precisa desenterrar. Desterrar o mal e desenterrar seus talentos. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para encantar o mundo. Escolha florir. Brilhe na vida. Deseje felicidade. Irradie alegria. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Que a alegria do Senhor seja sempre a sua força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Que palavra poderosa. Certeza, viu, padre? E assim, eu acho que hoje o almoço de quem está nos assistindo foi muito mais importante do que a comida, o alimento, né? Até porque você precisa, para extrair as proteínas, os nutrientes, você precisa degustar bem. Sim. E para degustar bem, você precisa estar arejado, tranquilo, sereno. Padre, isso não é alienação? Não, problemas todo mundo tem. Dificuldades todo mundo as tem. Tribulações todo mundo passa. Você passa, eu passo, você que me escuta está passando. Mas quando você sai um pouquinho da tensão, quando você procura se distensionar um pouquinho, se afastar um pouquinho desse vulcão, desse terremoto, desse tsunami existencial pelo qual você está passando, quando você se oxigena um pouquinho mais, areja mais, se tranquiliza, se acalma um pouquinho mais, você vai começar a enxergar saídas que você não estava enxergando antes. Horizontes que você não estava vendo antes. Alternativas que você não estava contemplando antes. E você vai degustar melhor os alimentos da vida e vai degustar melhor as soluções que vão aparecer para você. Conversando com o senhor, a gente entende o porquê, né, que as pessoas o seguem, né, e sempre o acompanham. Porque as palavras do Senhor traz para as pessoas superação. E a gente pode falar um pouco disso, né, de terço da superação, que é um das coisas que o senhor fazem no dia a dia, né? Verdade. E eu venho com 2 superações ultimamente, né? Uma faz uns 20 a 30 dias que eu deixei um vício de fumar, parei. E o outro é o lançamento desse meu podcast. Então são 2 superações importantes na minha vida, viu? Você sabe que se libertar do vício da nicotina Sim, não é fácil. de É um maneira ato alguma. heróico. É um ato heróico. Você precisa
querer, você precisa crer, você precisa decidir e você precisa começar a agir. Os 4 verbos: querer, crer, decidir e agir. E você, para se libertar dessa maldição do vício do cigarro, você primeiro acreditou que é possível. Depois você quis se libertar. Depois você tomou a decisão firme, sólida, irrevogável, irreversível. E você começou a agir como um homem livre, como um homem que é capaz, como um homem que vence, como um homem que supera. Poder de decisão, e agora vem o pesado, e vergonha na cara. Ah, esse é o mais principal, viu? Juízo na cabeça, fé no coração, poder de decisão e vergonha na cara. Aí por isso você está conseguindo essa superação. Com certeza. Essa maldição dessa armadilha chamada cigarro. E hoje, aqui abrindo o seu belíssimo podcast, Jornal do Poeta, porque você é um grande poeta, é o Batista, aquele que batizou Jesus e aquele que está sendo batizado como grande poeta aqui, ao vivo, na fé, na esperança e na caridade. Eu acho muito bacana essas palavras, porque não serve só para mim, né? A gente está falando de superação, e eu sei que não só na nossa cidade, mas tudo quanto é canto hoje, tem muita gente viciada em drogas, em álcool. A gente acompanha por aqui pessoas morrendo com o vício do álcool. Então, eu gostaria também de passar essa mensagem para que as pessoas acreditem que, diante do que o senhor falou, além de vergonha na cara, que é uma das coisas mais importantes, a gente tem que querer. Né? É importante dizer isso. Se você... Querer, crer, decidir e agir. Exatamente. E você consegue. Consegue, com certeza. Olha, aqui não é autossugestão, nem heterossugestão, e também não é um trabalho belíssimo que eu acho, que é um trabalho coach, eu não sou coach, nem sou psicólogo, sou apenas um ministro da fé. E como ministro da fé, aqui artigo de fé, eu digo, você pode. Você consegue. Você é capaz. Repito, isso não é sugestão psicológica, porque aqui os profissionais fazem isso, graças a Deus, muito bem. Mas eu estou falando aqui em nome da fé. Em nome da fé, se você descobrir a força que há em você, se você descobrir o poder que há em você, na linguagem teológica, se você descobrir a centelha divina que há em você, aí, meu amigo, ninguém o segura mais. Nenhuma gaiola, nenhum cárcere, nenhuma prisão, nenhuma cadeia existencial segura você mais. Nenhum vício, Verdade. nenhum vício segura você mais. Nenhuma escravidão segura você mais. Quando você descobre o poder de Deus que há em você. Quantas mães e pais de famílias têm hoje chorando por causa do vício, né? E é preciso que as pessoas ouçam essas palavras para que entendam que podem sair deles, né? Podem, conseguem. Eu tenho testemunhas reais. Eu tenho testemunhos e testemunhas concretos de cura, de salvação, de libertação, de superação. Agora mesmo, quando eu estava chegando aqui no shopping, aqui em Santa Luzia, escutei um testemunho muito forte. Na verdade, 2 testemunhos. Um de cura física, e um de libertação das drogas. A pessoa cochichou no meu ouvido, fiquei tão feliz. Um de uma cura, uma senhora que estava em cadeira de rodas, e ela precisou, a data que eu estive aqui, na festa de Santa Luzia, aqui no Vale do Sabugi, e ela disse que eu cheguei perto dela e disse, a senhora vai largar essa cadeira de rodas e vai largar sua muleta. E ela estava aqui para agradecer, porque aquela palavra foi fundamental para empoderá-la, para encorajá-la, para motivá-la e para fomentar a fé dela. E ela venceu a cadeira de rodas, venceu a muleta, e eu estava aqui para agradecer. E outra, a mãe puxou no meu ouvido, padre, meu filho conseguiu sair da maldição das drogas. E eu aqui acrescento, das drogas ilícitas. Então, venceu. Você pode vencer. Eu costumo dizer, e tem pessoas que às vezes interpretam isso como apenas no campo psicológico, psicopedagógico. Não, não é apenas nesse campo. É um outro campo, o campo mais transcendental. A força sobrenatural
a força sobrenatural que há em você. Eu costumo dizer, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Se nós temos fé, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pelo amor de Deus. O que é que Somos a falta, né? imagem e semelhança de Deus, Batista. O que é que falta, né, para as pessoas acreditar nisso, né? Que podem. Imagem e semelhança de um Deus de amor, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, de um Deus de poder. Se eu sou a imagem e semelhança desse Deus de poder, esse poder está em mim. Esse poder está em você. E para ficar mais claro ainda, São Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo mora em você. O que é que falta? O Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo mora em você. Mas sabe o que é que falta? Foi Barque, filósofo que você conhece. Ele dizia, se vocês cristãos, católicos, acreditassem de verdade que Jesus está na Eucaristia, vocês entrariam na igreja se ajoelhando diante do Rei e Senhor de vocês. Ele disse para a gente, vocês acreditam de verdade? Vocês acreditam de verdade? Parafraseando e parodiando Feuerbach, eu faço essa pergunta. Você acredita de verdade que o poder de Deus está em você? Essa é a grande busca, né? E a grande pergunta. O senhor falava logo no início de Nietzsche, né? Quando ele disse que Deus estava morto, né? E as pessoas, é isso. Não, no meu entendimento, no meu singelo entendimento, é que Nietzsche quis dizer exatamente isso que o senhor está falando. Existe a religião, a fé, e vocês estão trocando, naquela época a ciência estava surgindo, vocês estão trocando... No século XIX. Sim, vocês estão trocando a ciência pela fé. Foi isso que Nietzsche disse, no meu entendimento, quando ele disse que Deus estava morrendo. E de fato é hoje. Eu me lembro, eu alcancei esse tempo, eu acredito que várias pessoas da minha idade alcançou. Quando a gente ficava doente, uma dor de cabeça ou um dente doente, a gente procurava uma pessoa que rezava, porque as pessoas tinham fé. A minha mãe, ela rezava Uma muito. fé muitas vezes ingênua, uma fé Sim, muitas sim. vezes pura, tradicional, às vezes apenas da piedade popular, Sim. às vezes até do pieguismo popular, mas era uma fé profunda, Sim. robusta, sólida, inequívoca. E curava, né? E pelo poder da fé, nós somos curados. Sim. E não é à toa que, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem tem fé é um vitorioso. Quem tem fé é um vencedor. Agora, nós precisamos ter uma fé de qualidade, uma fé profunda, robusta, sólida, uma fé constante. O grande problema é a nossa inconstância. Fazer aquilo que o senhor falava no início, né? Falar e praticar também. Falar Isso é fé, né? E praticar. Falar e praticar, pregar e vivenciar. É a coerência. Isso gera uma fé robusta. Sim. Uma fé robusta.